propriedades elétricas da matéria. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver hoje são as propriedades, né? Na verdade, uma relação entre a incitação elétrica e a resposta desse material, tá? Então, basicamente, quando você aplica um campo elétrico em um material, ele vai responder conforme ele tem sua propriedade elétrica, né? Então, a gente vai começar com a lei de Ohm. São materiais em que obedecem a uma relação de tensão aplicada, ela gera uma corrente elétrica proporcional, tá? Ou seja, vou chamar esse ΔV aqui de variação, de diferença de potencial ou tensão aplicada, tá? A tensão elétrica. Ela é dada em volts. Letra V. Então, quando você aplica uma tensão nesse material, ele vai aparecer uma corrente I, uma corrente elétrica, que são cargas em movimento, no caso, né? E essa corrente elétrica, a unidade é dada em ampere. Então, a corrente elétrica são que cargas em movimento. Bom, como resposta, né, esse material ele vai ter uma resposta a modo de dificultar a passagem dessas cargas, que a gente chama esse R de resistência elétrica. Bom, essa expressão aqui ela é uma expressão, né, válida para resistores ômicos. O que eu estou dizendo? Nem todo material responde linearmente, né, dessa forma, tá? Ou seja, a variação se você aplica uma tensão, ele vai responder com a corrente, mantendo um único valor de resistência elétrica. Se você aumentar a tensão um pouco mais, aumenta a corrente, né, mantendo o valor da resistência elétrica constante. Então, essa lei aqui é uma lei muito particular, né, em que ela serve para quê? Para nós definirmos uma característica do material, dado pela essa resistência elétrica, que é o quê? Nada mais do que a capacidade desse material dificultar a passagem da corrente. E como que ele dificulta? Eu posso ter íons, né? Estou aplicando uma corrente, os elétrons vão bater em impurezas, bater em íons, né? Eles vão se chocar, no caso. Então, essa resistência elétrica vai depender de cada tipo de material. Tá? Então, como que a gente verifica essa propriedade elétrica do material? Uma delas é a resistência elétrica, que é a dificuldade desse material conduzir a corrente mediante a tensão aplicada. Tá? Então, como eu defini a resistência elétrica, ela é dada pela característica do material. E, basicamente, ela pode ainda ser definida por uma expressão matemática em que a resistência elétrica cuja unidade dela é dada em ohm, ela pode ser dada pela resistividade, esse ρ, a gente chama de resistividade. A unidade dela da resistividade, ohm é assim, tá? A unidade. A resistividade, a unidade dela é ohm vezes metro. Tá? Onde essa resistividade, ela é a propriedade da matéria. Mas você falou que a resistência é. A resistência mas ela depende da dimensão. Olha só. A resistência é a resistividade vezes o comprimento desse material dividido pela área. Ou seja, a resistência é a propriedade do material, mas o que depende de fatores de dimensão. Né? Então, se eu quero saber a propriedade ou a capacidade de impedir a passagem de corrente elétrica ou dificultar,
para cada material, eu tenho que verificar pela resistividade e não pela resistência, tá? Então, L é o comprimento, dado em metros, e A é a área, dada em metro quadrado. Bom, por que a resistência elétrica depende desses fatores? Basicamente pelo seguinte, vamos fazer aqui, ó, vamos pegar um único tipo de material com dimensões diferentes. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, um fio de cobre, aplicar uma tensão elétrica aqui, colocar uma placa positiva aqui, colocar um terminal positivo aqui, outro negativo aqui. Vou ter portadores, que são elétrons, que vão para, ou melhor, ao contrário, não, os elétrons. Os elétrons, eles vão para o polo positivo, de modo que eu vou ter uma certa resistência, dado um certo comprimento aqui, ó, L, uma área A. Se eu pegar esse material, dobrar a dimensão de área dele, e manter o comprimento, essa é 2 vezes A, por exemplo, e aplicar esse mesmo diferença de potencial, eu vou ter muito mais portadores atravessando essa seção de área aqui, ó, que são os elétrons, né? Ou seja, o fluxo de elétrons aqui é muito maior, certo? Ou seja, se a área é grande, a resistividade é pequena, por isso que tem que ser inversamente proporcional. Resistividade representa dificuldade. Quanto menor a área, é o quê? Mais difícil desses elétrons passar através dali. Quanto maior a área aqui da seção, mais fácil, né? E mais elétrons eu consigo estar passando por meio desse fio. E se eu coloco um fio de mesma área, só que ele mais comprido, a quantidade de portadores aqui, ó, vai manter constante, só que esses elétrons eles vão estar permanecendo dentro desse meio aqui por muito mais tempo, por esse meio resistivo. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Ou seja, a resistência ela é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área desse material. E a resistividade vai me dar o quê? Característica intrínseca desse material. Ok? Beleza. Continuando aqui, deixa eu só separar aqui. Continuando aqui, eu posso definir que a diferença de potencial ela é gerada pela existência de um campo elétrico. Nossa, tá lento. E, matematicamente, se vocês pegarem por definição, o campo elétrico na direção x é igual a menos a derivada do potencial em relação à direção x. Ou, simplesmente, eu posso falar que o módulo do campo elétrico na direção x é igual ao módulo dessa derivada do potencial x na direção x. Então, pegando uma única direção. Ou, de um novo modo, eu posso falar que o campo elétrico em módulo, tá? Ele é igual à variação do potencial na direção x em relação a ΔX. Certo? Então, isso aqui é uma fórmula lá da eletromagnetismo. Então, se você tem uma diferença de potencial ali, você vai ter um campo elétrico, tá? Bom, já a corrente, eu tenho uma outra grandeza física que eu chamo de J, que também é um vetor, mas eu vou chamar de Jx, a densidade de corrente. O que é esse J? Imagina que a seção do meu fio, e através dele, eu vou ter um vetor aqui que eu vou chamar de J, que é o vetor densidade de corrente, e o que ele significa? Ele significa o quê? O J nada mais é do que a quantidade de cargas de corrente que passa através dessa seção de área aqui, ó. Tá? Então, se eu pegar a corrente elétrica e dividir pela área, eu vou definir um vetor, chama densidade de corrente, um vetor que atravessa essa seção de área aqui. Tá? Então, de modo que eu possa ainda, então, utilizar essas duas equações, essas duas relações aqui, ó,
e trabalhar junto, de modo que eu posso falar o quê? Que a corrente vezes a área é igual a, melhor, que a densidade corrente vezes a área, ou seja, eu passei esse cara para cá multiplicando, isso aqui é igual a aí. Eu posso falar também, passar esse ΔX para cá multiplicando. Ou seja, o campo elétrico vezes ΔX é igual a diferença de potencial em direção X. Bom, a gente viu que a variação do potencial é igual a resistência vezes a corrente. Então, de modo, eu posso falar, então, que a variação do potencial, que é o campo elétrico vezes X, ou ΔX, que é o tamanho do meu comprimento do meu fio, né? É igual ao quê? A resistência vezes a densidade corrente vezes a área. Tá? Onde ΔX aqui é o tamanho do meu fio. Esse tamanho aqui, né? Bom, ainda posso fazer o seguinte, reescrever resistência em termos de resistividade. Vai ficar como, então? Que o campo elétrico vezes ΔX é igual a resistividade vezes ΔX, que é o comprimento, sobre a área, vezes a densidade corrente vezes a área. Eu posso cortar área com área, ΔX com ΔX. Então, nós vamos ter que o campo elétrico do meu fio, ali internamente, ele é igual ao quê? A resistividade vezes a densidade de corrente. E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa resistividade dividindo, então minha densidade de corrente é igual a 1 sobre resistividade vezes o campo elétrico. Eu vou chamar esse cara aqui de sigma, que no caso eu vou chamar de condutividade. Ou seja, se a resistividade é a dificuldade de passagem de corrente, a condutividade ela avalia a facilidade dessa corrente passar. Nós vamos ter uma expressão matemática que a densidade de corrente é igual ao quê? A condutividade vezes o campo elétrico. E essa condutividade, a unidade dela é o quê? Ohm vezes metro a menos 1. Certo? Então, existem diversos materiais que possuem o quê? Ao invés de eu avaliar ele pela dificuldade de passagem de corrente, podemos avaliar como a facilidade de passagem de corrente. Certo? Bom, por exemplo, a prata, ela tem uma condutividade de 6,8 UAG, que é a prata. 6,8 vezes 10 a menos 7 ohm vezes metro a menos 1. Então, vamos comparar a prata com o cobre. Olha só, o cobre era de 6 vezes 10 a menos 7 ohm vezes metro a menos 1. Ah, por que eu não utilizo prata? Porque prata é mais caro, né? Vamos pegar, sei lá, o ferro. O ferro, ele é de 1 vezes 10 a menos 7. Certo? Tem fio de alumínio. Não sei se vocês já viram. Alumínio é de 3,8. A menos 7 ou A7? A7, tá? Desculpa, gente, não é negativo, não. É positivo aqui, tá? Olha só. Você encontra fio de cobre e fio de alumínio para comprar. Por que você escolhe cobre? A condutividade dele é mais fácil. Se a condutividade dele é mais fácil, a resistividade dele é menor. Se a resistividade é menor, eu tenho menos resistências e menos perdas térmicas. Né? Então, por isso que a utilização do material, ele pode ser fundamental em certas aplicações. Né? Então, aqui tem esses dados aqui só para a gente ter uma certa noção. Em termos gerais, a gente classifica os materiais em termos de condução com materiais condutores, materiais isolantes e semicondutores. Essas três classificações são classificações para o quê? Determinar o material referente à sua ordem de quê? Da sua capacidade de quê? De conduzir cargas elétricas. Ou seja, essas são três propriedades que nós classificamos os materiais em ordens elétricas. Tá? O que são os materiais condutores? São materiais que é fácil, né, transportar carga por ele. Ou seja, materiais condutores, eles são materiais que têm fácil mobilidade de cargas. Geralmente, a gente encontra nos metais, porque
Eu não sei se eu conversei com vocês, mas eu devo falar, porque ele tem a propriedade de, na verdade, ele tem elétrons livres, né? Certo? Então, esses materiais metálicos, acho que eu falei da ligação metálica, né? Falei sim. Se vocês reverem lá a videoaula de ligações metálicas, vocês vão ver que esses materiais têm elétrons livres, né? Esse aqui, de isolantes, eles não... tá característico pelo nome, isolante. Ou seja, a propriedade de conduzir cargas é difícil, né? Então tem a difícil mobilidade de cargas. Geralmente, são ligações covalentes, iônicas. E esses materiais, eles, se você aplicar um campo elétrico nele, é mais fácil ele aquecer tanto, porque tem uma resistência ou uma resistividade muito alta, ele vai converter essa energia em calor, e ele, é mais fácil ele queimar, ele degradar, né, perder as propriedades que estavam ali, ou seja, quebrar as ligações e não conduzir nada, né? Porque ele não tem elétron livre. As cargas são ligadas. Ou seja, quando você faz a distribuição lá deles e interage um átomo com o outro, eles vão estar o quê? Eles vão estar com todas as cargas ligadas. Não tem cargas livres, né? Esse aqui, ó, ele tem cargas livres. Igual o metal tem, né? E já esse aqui, ele tem as cargas ligadas. No caso de ligações covalentes e iônicas. Ou seja, as ligações químicas são completamente satisfeitas de modo que os elétrons ocupam os subníveis atômicos, né? E satisfazendo a ligação química. Agora, os metais não. Se você coloca um ferro com outro ferro, né? O alumínio com alumínio, o que vai acontecer? Eles sempre querem doar esse elétron, mas não tem como doar. Aí eles vão para níveis de energia, formando, eles vão a estados, formando o que nós chamamos de nuvem eletrônica. Essas nuvens eletrônicas representam essas cargas livres. Então, se vocês tiverem um pouco de dúvida, revejam a aula sobre ligações químicas, tá? E tem os semicondutores, que ele é o intermediário entre condutor e isolante, certo? Ele geralmente também tem ligações covalentes e iônicas, tá? Mais para frente a gente vai comentar um pouquinho mais sobre os semicondutores, tá? Bom, a condutividade dos condutores, vou chamar sigma C, tá? Dos condutores, ele é da ordem de 10 a 7. Ohm vezes metro menos 1. Dos semicondutores, a ordem dele é de 10 a menos 10 a sexta até 10 a menos a 10 a quarta. Opa, 10 a quarta, 10 a menos 6 a 10 a menos 4, desculpa. E dos isolantes, de 10 a menos 10 até 10 a menos 20. Ohm vezes metro menos 1. Tá, então, esses materiais ele têm essas diferentes capacidade de conduzir cargas, né? Certo? Bom, eu tenho dois tipos de condução, são condução eletrônica e condução iônica, tá? Condução eletrônica são elétrons movendo e a iônica, íons movendo, tá? Não vou falar muito dela, mas nem vou colocar aqui, tá? Mas são dois tipos de conduções características, tá? Mas vou falar assim, olha só, a condução eletrônica, os portadores são elétrons, são elétrons. E a condução iônica, os portadores são íons. São mais pesados, né?
Exemplo na eletrônica, o próprio metal. E na iônica, imagina aqui, ó, NaCl, Na mais Cl menos. Você coloca isso em uma solução de água, você vai quebrar o NaCl, então você vai ter Cl menos e Na mais. Se você aplicar um campo elétrico aqui, você vai atrair o Cl para esse lado e o Na para o outro lado. Então, com isso, você vai ter um quê? Uma corrente, um fluxo de carga em uma dada direção, tá? As positivas para a direita e as negativas para a esquerda. E isso, com isso você gera uma corrente. Em metais também tem, em materiais sólidos também tem essa condução iônica, só que ela é de outra forma, tá? Ela é a troca de valência entre íons situada em algum sítio, tá? São conduções mais difíceis de acontecer, porque precisa de mais energia, né? E geralmente a condução iônica em sólidos, né? Ela surgem devido a efeitos térmicos, tá? Eu preciso de mais uma energia térmica para facilitar essa mudança de valência dos íons, tá? Pessoal, qualquer dúvida vocês me falam aí, tá? Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver essa questão de condução nas estruturas de banda. O que são estruturas de banda? Estruturas de banda são representação, ou representações, no caso, da energia de ligação, ou das formas das energias de ligações envolvidas, utilizando a teoria de Linus Pauling, né? Então, imagine dois átomos, eles vão se interagir e realizar uma ligação química, certo? Ao realizar essa ligação química, esses átomos eles têm que se localizar no espaço ali próximo, né? Os átomos não, os elétrons, né, desses átomos têm que se localizar em uma certa região, de modo que meu sistema vai ter o quê? Vai se configurar de forma a ter uma menor energia. Então, meu sistema vai ficar energeticamente estável. Para que ele possa ficar energeticamente estável, isso vai depender do quê? Da quantidade de elétrons que cada um tem. E a quantidade de elétrons que cada um tem vão distribuir de formas diferentes, e com isso, vai determinar o quê? As propriedades químicas, as propriedades de condução elétrica. Ou seja, as propriedades de condução elétrica são fortemente dependentes da forma que esses átomos estão ligados e, consequentemente, com a estrutura de banda. Tá certo? Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho dessas estruturas de banda. O que são estruturas de banda? Basicamente é isso aqui, ó. Nossa, toda hora eu faço um T, dá esse problema. Estrutura de bandas. Estrutura de bandas não é aqui que você, não é uma guitarra, não é um baixo, bateria não, tá? Então, a propriedade condutora, ou propriedade de condução, ou propriedade elétrica, melhor dizendo, depende do número de elétrons, assim como o modo que eles se organizam ao redor dos átomos ligados. Tá? Então, o que é importante nesse caso é a configuração eletrônica. Essa configuração eletrônica aqui, ela é fundamental. Então, vamos fazer um desenho da simulação aqui. Bom, quando o seu elétron... Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar uma régua. Quando você tem um átomo lá, você faz a distribuição de Linus Pauling, aqueles níveis 1s2, 2s2, que a gente já viu, né? Então, você tem aqui, eu vou ter o gráfico da energia em função da distância atômica. Ou seja, cada distribuição do elétron, ele vai assumir níveis de energia, certo? E esses níveis de energia, eles são o que? Determinantes para que eu possa ter, ou a forma que esses níveis de energia estão, são determinantes para que eu tenha condução, propriedades condutivas, tenha propriedades isolantes, certo?
Então, imagina aqui R, ok? A distância entre os átomos. Então, vamos supor que nesse ponto aqui, eu tenho 12 átomos. Então, eu vou ter, nesse ponto aqui, eu estou olhando o nível 1. Vamos pôr o nível S1 mesmo, que cabe 2 elétrons. Né? Se eu fizer um zoom aqui, ó, é como se eu tivesse 2 níveis aqui. Então, imagina que eu tenho 12 átomos todos longe. Todos estão bem longe. O que eu vou ver? Vou ver todos com os níveis, os 2 níveis separados aqui. E mesma energia, certo? Então, todos estão aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Não quer apagar? Então, os dois aqui, se eu fizer um zoom aqui, deixa eu fazer em preto mesmo. Os dois estão aqui, ó. Os 2 níveis, representados pelos 12 átomos. Cada um tem esse mesmo nível. Conforme eu aproximo eles, e agora eu vou apagar aqui, e vocês vão imaginar que essa linha tem 2 níveis. Conforme eu aproximo esses átomos, ou seja, o R fica menor, esses níveis começam a enxergar o outro. Ou seja, o nível de um átomo começa a enxergar o nível do outro átomo, e eles têm que o quê? Os níveis dos elétrons de um átomo começam a enxergar o outro, e eles têm que se reorganizar de modo a alterar, a aumentar a variabilidade de energia ali, porque eles estão muito próximos. Ah, já tem um elétron aqui, então eu vou ter que colocar outro elétron em outra posição. E isso altera a energia do meu sistema. Então começa o quê? Começa a ter o quê? Começa a ter o que a gente chama de bandas. Por quê? Porque esses níveis, eles não ocupam o mesmo valor energético. Mas, por quê? Porque os átomos estão próximos. Então, aqui eu tenho 12 átomos. E formou isso aqui que a gente chama de banda. Energia. Banda de energia. Aí daí eu tenho o nível 2S2. É a mesma coisa. Conforme você aproxima, esses níveis vão aqui sobrepondo, que a gente fala. Ou seja, cada linha dessa aqui representa a energia energia do elétron de um átomo. Então vai formando níveis de energias que a gente chama de bandas. Eu saio de níveis para bandas. Tá? Bom, a configuração desses níveis de energia vai me falar se esse material é condutor ou isolante, ou se é semicondutor. O que a gente pode caracterizar em relação a esses níveis de energia? É o seguinte, vou fazer um outro gráfico aqui. Eu vou falar isso e vou fechar aqui, tá? Nossa, exemplo. Então, aqui imagina aqui um gráfico de energia. E eu vou colocar 3 posições diferentes. E significa que isso acontece em todos os átomos? Não, tá? Mas é só para a gente verificar a diferença entre um condutor, um isolante e um semicondutor, tá? Então, imagina aqui, ó. Ah, pessoal, lembrando. Outra coisa que eu esqueci de falar. Eu posso ter níveis de energia aqui, ó, vazios, tá? Sem elétron. Aqui, vamos supor que aqui eu tenho elétron e aqui também eu tenho. E nesse nível aqui, se ele é um nível 4F não sei o quê. 4F, o nível 4F, ele aparece esse nível de energia, ele tem que estar ali disponível para uma eventual passagem do elétron ali ou uma interação. Eu tenho que ter esse nível de energia, tá? Então aqui, ó, imagina que eu tenho aqui, ó, os níveis. Aqui é R vezes a energia, ou melhor, R em função da energia. Olha só, eu posso ter isso aqui cheio de elétrons. Eu posso ter, vou fazer até de outra cor aqui, ó. Eu posso ter um outro nível também cheio. Certo? Eu posso ter também, tipo aqui, ó. Vou colocar um verde aqui, que é um nível vazio. O que é o cheio? Eu tenho elétrons distribuídos. O vazio não tem elétrons. O que acontece? Olha só, pessoal. Se eu pegar o R1, se eu pegar aqui, mas que de R1, esses átomos estão muito longe. Então, os níveis de energia de todos são o mesmo. Certo? Então, conforme você aproxima esses átomos, começa a surgir as bandas. Então, vamos pegar aqui, ó. Mais ou menos aqui. Vou chamar de R2. Olha só, essas bandas em R2,
o material ele é mais isolante. Por quê? Porque para o elétron mover, ele tem que promover, ou ele tem que aumentar sua energia. Ou seja, mudar de nível de energia. Bom, em 2, por que é isolante? Para um elétron sair daqui e vir, ou melhor, vamos pegar desse nível cheio. Do elétron sair daqui para vir para cá, aqui tem um famoso que a gente chama de gap, que é a diferença de energia. Ou seja, o elétron não consegue saltar daqui para cá. Ele tem que ter uma grande energia para conduzir. Certo? Então tem que ter um campo elétrico muito intenso, certo? Para que o elétron receba a energia desse estado cheio e vá para um estado vazio que a gente chama, daqui a pouco, na próxima aula a gente vai falar. É o estado... como é que é? Me sumiu o nome, mas vamos manter essa ideia. Então o elétron tem que sair desse estado excitado. Ele está no estado fundamental aqui e ir para um estado excitado de energia para que ele possa mover livremente. Tá? Aí vamos supor que eu aproximo muito mais ainda. Então, vou pegar aqui R3 aqui, ó. Mas isso é válido somente para aproximação? Tem átomo que eu não consigo aproximar tanto mais, né? Eu não consigo, vai depender da ligação química dele. Olha só, desse ponto aqui para isso aqui, ó. Deixa eu pegar para cá, em R3. O que é? O R3 é um semicondutor. Por quê? Olha só, para o elétron sair desse nível cheio para cá, o que acontece? Para o nível vazio, que é o nível excitado, a distância é muito menor, olha, do que para o isolante. Ou seja, a energia que eu tenho para fornecer para ele ir para um estado vazio e mover mais, porque o estado vazio são estados de energia, o elétron interage menos com o átomo. Então ele fica mais livre, né? Então, a energia para ofertar para ele aqui é menor. E se eu chegar bem mais próximo, aqui, ó. Olha só. Existe um R4, existe uma sobreposição do estado vazio com o estado cheio. Ou seja, vai existir vários estados vazios aqui, ó, de energia, que esse elétron pode assumir. Com pouca energia. Menor ainda do que... Ou seja, no R4, eu tenho uma característica de níveis de energia para o metal que para o material que material condutor, que é um metal, por exemplo. Então, no R4, eu tenho um condutor. Certo? Então, basicamente, isso aqui é uma representação do quê? Da propriedade de condução do material em relação ao diagrama de energia. Quando os níveis de energia são mais discretos, ou seja, são mais finos, esses são átomos não ligados. Independente de qual que seja o átomo. Quando eles fazem a ligação, eles tendem a formar as bandas de energia, e eu vou ter estados cheios, ou seja, com elétrons ali acomodados, entre aspas, né? E ficando ali nesse estado de energia. De modo que se eu tenho uma diferença entre estado de energia cheio e vazio muito grande, que é o estado excitado do fundamental, que a gente fala, o cheio a gente já fala fundamental, e o vazio aqui é o estado excitado, se a diferença é grande, eu tenho um semicondutor, eu tenho um isolante. Se a diferença é pequena, eu tenho um semicondutor, e se não tem diferença nenhuma, eu tenho o que? O metal. O estado cheio aqui, ó, ele vai até aqui, ó. Né? Os elétrons. Mas esse estado cheio, ele sobrepõe com o estado vazio. Certo? Deixa eu fazer uma analogia. É como se fosse... imagina uma escada. Imagina que você está na escada. Uma escada, a distância entre cada suporte da escada, a escada mesmo, a escada de subir em poste. Se o vão entre cada suporte ali que você segura for grande, você não vai conseguir subir. Agora pega aqui no semicondutor, a distância já é menor. Então, se você dá um pulinho, ou seja, se aplicar uma energia, você já pega o próximo suporte da escada. Agora, no nível cheio, a distância entre os degraus da escada mesmo, né, dessa escada que a gente sobe mesmo, é muito pequeno. Então, qualquer energia mínima que você dá, esse elétron, ele consegue assumir um estado vazio e se desvincular da ligação química ali, né, e sofrer ação no campo elétrico.
Tá certo?